Então, é bem diferente do que todo mundo está acostumado, né? O meu caso é um pouco diferente. Meu marido veio para cá, nós estávamos separados, eu estava no Brasil, e aí a gente decidiu se reconciliar. Ele aqui nos Estados Unidos e eu lá no Brasil. Só que aí eu falei, então vem. Aí ele falou, só que tem um problema, eu não vou, você tem que vir. Então eu trabalhava, eu tinha uma empresa lá, as coisas estavam encaminhadas, e aí eu fiquei naquela dúvida se eu vinha ou não, porque para mim vir para cá eu teria que deixar tudo no Brasil, né? Minhas coisas, empresa e tudo mais. E a gente tinha uma filhinha pequenininha na época, ela estava com 3 anos. E aí eu decidi vir para cá. Aí foi quando eu tomei a decisão, a gente conversou, e ele já estava aqui mais ou menos 1 ano e meio, e aí ele se preparou tudo e eu vim do Brasil para cá. Deixei tudo lá e vim para cá. Isso em 2018. Bacana. E você sabe que essa, Amanda, é uma preocupação que grande parte das pessoas querem vir tem, né? Vou vir sozinho, primeiro o esposo ou a mulher, e deixo um outro lado da família lá, e às vezes tem Sim. uma preocupação de saber se vai dar certo ou não, vir a outra metade. E era uma preocupação que vocês tinham nessa época? Na época a gente não tinha essa preocupação porque, como eu falei, não foi algo programado. Ele veio, a gente estava separado, então a gente não tinha aquela visão de que vamos na frente. A ideia era que ninguém, né, não tivesse mais junto. Foi depois que a gente decidiu voltar. Mas depois de tudo isso, vivendo aqui, já a família, aí eu tenho essa concepção. Se fosse há um tempo atrás, eu teria essa preocupação em que ele viesse realmente. Eu acho que é importante quando se vem com família, para que você prepare tudo, para que quando a família chegue, evite certos probleminhas que podem acontecer pelo início, né? O início aqui a gente sabe que é complicado, é uma adaptação. Muitas vezes você não está na sua casa, você aluga um quarto. Então, tem todos esses passo a passo, assim, que quando vem a família toda de uma vez, possa ser que dê certo, mas passa o perrengue todo mundo junto, tem esse risco. E possa ser que o marido vindo na frente e deixando a mulher para vir depois, evita esses probleminhas. Pelo menos é meu pensamento, né? Tá certo. E conta para nós, lá no passado, né, para fazer o processo de visto, vocês fizeram juntos, fizeram separados, usaram alguma agência para fazer ou fizeram tudo sozinho? É, o visto ele tirou, ele, a mãe dele, para viagem mesmo, eles iriam viajar. E eu já tinha visto desde 2015, já tinha tirado um visto para fazer uma viagem de cruzeiro. Acabou que eu não fiz essa viagem, o visto ficou lá. E aí acabou que eu usei para vir para cá, né? Nessa Bacana. parte da história que eu falei para vocês aí. Show de bola. Na época que você foi tirar esse visto para fazer um cruzeiro, até então um cruzeiro, como que Uhum. foi a sua experiência tirando o visto? Foi fácil, foi difícil? Você usou assessoria? Como que foi? Sim, eu usei, né, uma assessoria, porque eu acho que é muito importante, eu não aconselho fazer por conta própria. E, contrário de muita gente, que o pessoal falava muito, Amanda, é complicado, é difícil, muitas vezes assim, a chance de ser negada é muito grande. E eu fui morrendo de medo por conta do que as pessoas falavam. Então, tipo, meu Deus do céu, será que é um bicho de sete cabeças? Chegou lá, foi a coisa mais tranquila, pelo menos meu caso, né? Isso talvez não é a mesma coisa para outras pessoas, mas foi super tranquilo. A moça que me atendeu fez umas 4 perguntas, né? Perguntas principais, as óbvias, para onde eu iria, quanto tempo eu iria passar, sobre o que eu fazia, né? Qual era o meu trabalho, quanto que eu ganhava. Foram as perguntas que ela fez, eu respondi tudo direitinho, levei um monte de papel de documentação que me orientaram a levar, né? Tipo assim, documento de carro, de casa, o que eu tivesse no meu nome, eu levei. Questão do meu trabalho também, eu tinha uma esmalteria na época, tudo, levei tudo, mas eu estava preparada para o que ela pedisse, estava com o papel ali. Acabou que ela não me pediu nada, essa entrevista não demorou nem 2 minutos e pronto, deu certo. Isso aí. Quando você olha para o seu perfil assim, porque a gente fala muito de perfil para conseguir o visto, né? Até Sim, porque não é uma receita de bolo. Você não. acredita que o que contribuiu assim no seu perfil para você ser aprovada na época? Eu acredito, eu fui muito confiante, Roger. De verdade, na minha cabeça, eu tinha assim aquela certeza de que não tinha o porquê não aprovar. Eu queria passear, eu tinha uma viagem em vista, que seria esse cruzeiro na época. Tinha o meu trabalho, não ganhava rios de dinheiro, mas ganhava ali mais ou menos bem, tranquilo. Não tinha nada me prendendo para que eu não pudesse viajar.
Então foi muito tranquilo. Eu acho que isso também passou uma certa confiança para ela. Por exemplo, toda pergunta que ela me fazia, eu estava super preparada para responder. É, coisa que aconteceu o contrário com uma pessoa que estava na fila. A moça estava na minha frente, ela não teve o visto aprovado. A gente conversou por horas nesse dia e ela estava muito nervosa. E eu falava isso para ela, eu dizia, calma, se tiver de ser, vai ser. E ela estava muito nervosa, ela mexia assim com as mãos e eu fiquei preocupada por ela. Eu disse, se essa menina não for aprovada o visto, é por conta do nervosismo. E eu acho que isso interfere. Então, eu estava super tranquila, apesar de estar com medo do que as pessoas falavam, né? Eu estava com medo, eu queria muito que desse certo. Mas eu estava super tranquila, porque eu fui ali para falar a verdade, que eu acho que é algo importante também, né? Não menti em nada. E não vi motivo para ela não aprovar. E realmente deu certo. Mas a menina que eu te falei, que ela estava super nervosa, deu errado. Você chegou a prestar atenção nas perguntas que fizeram para a menina? Não cheguei a prestar. Tava assim muito Importante. focada, sabe? Tá certo. Mas deu errado para ela. E ela tava muito nervosa. Ela gaguejava, ela pensava muito. Ou então, eles faziam pergunta e eu via que, tipo, eu percebi que ela falava muita coisa com pergunta básica. Que eu acho que isso pega também. Então já fica uma dica aí para vocês que assim, aquela velha história, sim, não, vão perguntar, você não precisa rodear, dar aquela, porque brasileiro tem muito disso. Eu, pelo menos, tenho, esse é um defeito. Tipo, eu quero responder, eu vou lá nos mínimos detalhes. Na hora da entrevista, isso não é interessante, eu acredito. Então, responde ali coisas simples que dá certo. É o básico que funciona. É isso aí.